Ok, fique aqui comigo. Se você juntar e pesar todas as aranhas do mundo, obterá 250 milhões de toneladas de aracnídeos. Peraí. Antes de fugir, para fins de comparação, o peso do Titanic era de 52 mil toneladas. E a Grande Pirâmide de Gizé pesa 6,5 milhões de toneladas. Você está certo, isso também não me faz sentir muito melhor. Mas vamos lá. A maior aranha que as pessoas conhecem é a aranha Golias comedora de pássaros. Sim, este aracnídeo marrom, peludo e do tamanho de um filhote de cachorro, geralmente tem uma extensão de pata de 30 centímetros. Seu corpo é do tamanho de um punho grande e seu peso é superior a 170 gramas. Quando a criatura se move, emite sons estranhos e bizarros. São o clique dos pés da aranha. Eles têm as pontas endurecidas, que atingem o solo como os cascos de um cavalo, mas com um volume um pouco menos alto. Se você vir essa criatura imponente na floresta tropical e chegar perto dela, poderá notar que ela está esfregando as patas traseiras contra a barriga. Que fofa! Poderia ser o seu primeiro pensamento, mas então você gritaria de dor. Essa aranha se protege enviando nuvens de pelos com farpas microscópicas. Se entrarem em seus olhos e nariz, trarão muita dor e coceira. Esses pelos também ficam ali por horas ou até dias. Bem, isso pode ser extremamente perturbador. Mas imagine como seria nosso planeta se as aranhas fossem do tamanho de jipes. O mundo ocupado por aracnídeos gigantes seria um lugar escuro e sombrio. Perigoso também. Você não poderia baixar a guarda nem por um segundo. Seu inimigo é rápido, faminto e astuto. Aranhas de tamanho normal comem 880 toneladas de insetos todos os anos. Mas nesse mundo, monstros enormes precisariam de muito mais comida para viver. As aranhas vagam pelo planeta, engolindo praticamente qualquer forma de vida ao seu alcance. Se as pessoas desistissem e não lutassem contra elas, a Terra se transformaria em uma terra sem vida e estéril em um ano. Até 6% das pessoas em todo o mundo têm aracnofobia, que é o medo extremo de aranhas. Mas se essas criaturas fossem muito maiores, esse número seria muito maior. Você não acha? Imagine uma criatura com mais de 1,5 metro de altura, com envergadura de perna de 4,2 metros, coberta por pelos duros e grossos, o que lhe garante uma aparência nojenta. O corpo dividido em duas partes separadas no meio por uma cintura fina, um conjunto de mandíbulas enormes, presas terrivelmente longas e afiadas e 8 olhos esféricos, tão grandes quanto bolas de basquete. Mas as mais assustadoras de todas são as aranhas sem olhos. Elas vivem em cavernas e outros lugares escuros. Se você encontrar tal espécime, sua reação não será rápida o suficiente para escapar. Essas criaturas compensam sua falta de visão sentindo vibrações. Elas também têm um olfato surpreendente. Com medo de aranhas, as pessoas constantemente inventam novas maneiras de se livrar delas. Ser pego por uma criatura várias vezes maior do que você é o maior pesadelo de todos. Uma das coisas mais assustadoras sobre aranhas é a maneira como lidam com os insetos que pegam. A maioria desses predadores não come suas presas inteiras. No início, o deixam envolvido em seda e injetam um fluido digestivo. Ele paralisa a presa e deixa seu interior líquido. Isso não é bom. A seguir, a criatura suga tudo o que é comestível para o estômago, através dos pelos que cobrem a boca e mandíbulas em forma de pinça. Em outras palavras, uma vez que uma aranha-monstro o pegar, não há como escapar. E não se esqueça das horríveis teias de aranha. Quem nunca teve o rosto coberto de fios pegajosos pelo menos uma vez na vida? Nessa nova realidade, porém, localizar uma teia a tempo significa ter uma chance de sobreviver. Até mesmo as aranhas de tamanho normal podem criar teias que cobrem árvores e casas e se estendem ao longo de rios por 24 metros. É por isso que se uma criatura do Novo Mundo escolhesse sua casa como seu novo lar, seria mais fácil e mais seguro sair de lá o mais rápido possível. As pessoas descobriram uma maneira de lidar com teias de aranha gigantes, mas isso depende de qual a espécie que a criou. Se a teia foi produzida por uma aranha que é mais ativa à noite, as pessoas a destruiriam com a ajuda de lâmpadas ultravioleta que substituem a luz solar. As teias feitas por aranhas que vivem em áreas secas têm medo de líquidos. As de ambientes úmidos não gostam de ficar secas, e assim por diante. Outro problema. Um dia você pode chegar em casa e descobrir um monstro enorme, ou 50 deles, morando no porão. Ok, admito que é provável que você identifique essas criaturas antes que atinjam um tamanho impressionante. Elas seriam muito grandes para passarem despercebidas. As aranhas não dão à luz seus bebês. Elas criam sacos de ovos que podem conter centenas de ovos.
Se esse saco de alguma forma acabar em sua casa, você terá um problema. Em algumas semanas, esses ovos eclodirão e se transformarão em bebês aranhas. Depois disso, pode levar de 2 semanas a 1 ano para os bebês atingirem seu tamanho total. A propósito, as pessoas descobriram como usar as teias de aranha. A seda de que são feitas é muito leve. Se for feita por uma minúscula aranha comum, um fio de sua seda longo o suficiente para circundar a Terra pesaria apenas 510 gramas. Em uma aranha dezenas de vezes maior, os fios de seda pesam mais, mas eles também são muito mais fortes. Eles podem suportar temperaturas extremas, de menos 40 graus Celsius a 221 graus Celsius. Já que sabem como coletar essa seda de aranha, usariam esse material para fazer cordas ultra resistentes. Quase todos os tecidos do mundo seriam feitos de fios de aranha. Roupas leves e resistentes ao desgaste, cintos de segurança e paraquedas, garrafas e copos, fios cirúrgicos e ataduras, painéis antiferrugem em carros e barcos, ligamentos e tendões artificiais, tudo graças às aranhas. Mas provavelmente o melhor de tudo é que esse material é biodegradável. A Terra se tornou um lugar muito mais limpo com as pessoas usando esse material na produção. Junto com o uso de fios de seda de aranha, as pessoas também recolheriam a cola que cobre as teias. É uma substância única, fica úmida ao ar livre e ainda é pegajosa depois de ter prendido vários insetos. De perto, essa cola parece minúsculas contas em um fio. Ou melhor, bolas do tamanho de bolas de golfe em uma corda, se estivermos falando de aracnídeos do tamanho de um carro. Elas produziriam uma cola muito mais pegajosa do que as velhas aranhas de tamanho normal. É por isso que, na maioria dos casos, essa cola poderia substituir martelos e pregos. Todos os tipos de veículos e embarcações seriam construídos com o uso da cola de aranha. A única desvantagem desta substância pegajosa é que você teria que ser extremamente cuidadoso ao coletá-la. Depois de ficar preso, seria uma façanha difícil de escapar. É por isso que as pessoas iriam à caça de cola em grandes grupos. Mas, mesmo se você ficasse preso em uma teia de aranha por acidente, há uma chance de sobreviver, se for rápido o suficiente. Mariposas e borboletas têm uma camada especial de escamas em suas asas. Elas podem se livrar dessa camada se forem capturadas. Use esse truque. Tire suas roupas e corra para salvar sua vida. Mas como é que as aranhas não se enredam em suas próprias teias? Esses aracnídeos podem produzir seda pegajosa e não pegajosa. Eles evitam andar nas partes pegajosas de suas teias. Além disso, eles têm garras móveis especiais em seus pés. Essas garras agarram e soltam os fios enquanto se movem. Além disso, as patas das aranhas são cobertas por milhares de pelos. Ao caminhar, esses pelos criam inúmeros pontos de contato entre o animal e a superfície. É por isso que você pode ver aranhas gigantes descansando em telhados ou subindo em arranha-céus. A propósito, quando as terríveis criaturas se movem, elas o fazem a uma velocidade vertiginosa. A aranha doméstica gigante é uma das espécies de aranhas mais rápidas do mundo. Ela pode se mover a uma velocidade de quase 60 centímetros por segundo. Isso é mais de 1,6 km por hora. Mas criaturas do tamanho de um Jeep podem acelerar até mais de 80 km por hora. Em outras palavras, você não seria capaz de escapar delas dirigindo para longe. No mundo das aranhas gigantes, as pessoas precisariam instalar toneladas de luzes artificiais. Teias de aranha densas e grossas estariam por toda parte. Elas apareceriam durante a noite e cobririam grandes áreas, tornando os dias escuros. Árvores e construções não tão robustas frequentemente desabariam sob o peso da seda de aranha. Felizmente, isso é apenas um mundo imaginário. As aranhas não podem ter o tamanho de um carro. Para encurtar a história, seus hormônios impedem que essas criaturas se tornem maiores do que deveriam ser. Ufa!